Ter matado Osama Bin Laden. Seu marido é um fuzileiro? Mas o que é que tá acontecendo aqui? O que é isso? Durante uma corrida de touros, Joe cai da cadeira ao bater em um obstáculo na rua. É pisoteado pelos touros e se torna tetraplégico. Mas onde estão os bons e velhos costumes que costumávamos ver? O episódio começa com Peter, Glenn, Joe e Cleveland no bar Ostra Bêbada, tomando cerveja e assistindo à TV. No programa, passa uma notícia sobre a corrida maluca de touros em Massachusetts. Joe comenta que parece ser bem legal, mas Cleveland, Peter e Glenn discordam e acham que parece chato, uma perda de tempo. Peter então diz que é a vez de Joe pagar a rodada de cervejas. Assim que Joe sai para buscar as cervejas, Peter sugere que eles deveriam ir à corrida de touros sem que Joe soubesse. Glenn concorda, dizendo que Joe seria um peso morto por causa da cadeira de rodas. Brian e Stewie vão ao lava-jato com a Hog. Brian pede uma lavagem comum para o carro, mas o atendente diz que a promoção da lavagem comum não está mais disponível. Brian se senta para esperar e começa a conversar com Tori, uma garota loira que acha ele engraçado. Brian pergunta o que ela vai fazer à tarde, e Tori responde que não tem planos e o convida para almoçar e ver no que dá. Stewie, que está ao lado e ouvindo a conversa, comenta que isso não vai acabar bem. Peter, Cleveland e Glenn estão se preparando para a corrida de touros. Peter diz que está muito animado porque não faz exercício há muito tempo. Joe aparece de repente e pergunta o que eles estão fazendo. Peter inventa uma desculpa, mas Joe diz que também quer ir com eles. Ir com os touros? Claro, a corrida será meu primeiro exercício desde que persegui aquele balão. Ei, o que está havendo? Oi, Joe. Glenn não consegue se segurar e conta a verdade, que eles vão à corrida de touros e não o convidaram porque acham que ele não conseguiria acompanhá-los. Cleveland explica que estavam preocupados com ele e não contaram para não machucar seus sentimentos. Joe responde que sua deficiência nunca o impediu de fazer nada e diz que também vai. Brian aparece na cama com Tori, debaixo dos lençóis, e diz que foi incrível. Tori ouve um barulho pela janela e avisa Brian que seu marido chegou mais cedo. Brian fica surpreso ao descobrir que ela é casada. Ela diz que ele precisa ir embora agora, porque seu marido é muito ciumento e também é um fuzileiro naval da Marinha Americana. O marido de Tori entra no quarto e pega Brian e Tori em flagrante, perguntando o que está acontecendo. Brian imediatamente age como se fosse um cão normal, lambendo o marido de Tori e rolando pelo chão. Tori explica que resgatou Brian de um canil. O marido de Tori faz carinho nele, fica feliz e sai para tomar banho. Brian comenta que escapou por pouco, e Tori diz que, enquanto o marido achar que ele é um cão de estimação, eles podem ficar juntos. Brian concorda e diz que isso vai ser tão enganador quanto as máquinas de pegar pelúcias do shopping. Ter matado Osama Bin Laden. Seu marido é um fuzileiro? Mas o que é que tá acontecendo aqui? O que é isso? Peter, Cleveland, Glenn e Joe já estão na corrida maluca. Peter diz que as roupas deles não estão muito boas. A corrida começa e todos saem correndo desesperadamente, tentando fugir dos touros. Peter reclama que não deveria ter ido de salto alto, mas Glenn diz que ele está ótimo assim. Cleveland começa a pensar que não deveria ter aceitado participar, pois acha aquilo muito idiota, mas muda de ideia quando Peter o convida para nadar com jacarés. Joe aparece na corrida, muito feliz com sua cadeira de rodas, e grita para os amigos que sabia que conseguiria. Nesse momento, um torcedor abre uma cerveja e joga a tampinha no meio da pista onde Joe está correndo. Peter grita para que Joe tenha cuidado, mas quando Joe percebe, é tarde demais. O pneu da cadeira de rodas prende na tampinha, lançando Joe para frente e fazendo com que ele se machuque seriamente com a queda. Em seguida, Joe é pisoteado e atacado pelos touros. Peter, Glenn e Cleveland voltam para ajudar o amigo, que logo diz que não consegue mover nem sentir nada abaixo do pescoço. Cleveland percebe que Joe ficou tetraplégico. Nesse momento, Lois liga para Peter, que avisa sobre o acidente de Joe, mas diz que a corrida foi divertida. Joe aparece acamado no hospital, rodeado por amigos e familiares. O médico chega e diz que é seu aniversário, mas Joe pede que ele seja direto e não o engane. O médico informa que fez um procedimento exploratório e confirmou que Joe perdeu todos os movimentos e precisará de cuidados constantes. Lois oferece ajuda a Bonnie, esposa de Joe, e pergunta no que pode ajudar. Bonnie responde que Lois poderia pegar a correspondência para sempre, pois ela pretende deixar a cidade. Joe vai se mudar para a Europa e pede para que Bonnie não vá, comentando que o que está acontecendo é terrível. Eu tenho medo de fantasmas. E sim, o Sr. Swesson perdeu todos os movimentos e precisará de cuidados em tempo integral.
Brian está assistindo ao jornal na casa de Tori. O marido de Tori se surpreende ao ver Brian assistindo ao noticiário, chama Tori para ver e faz carinho em Brian. Ele diz que vai sair para trabalhar vendendo cortadores de grama. Tori comenta que o marido nem imagina o que está acontecendo entre ela e Brian e logo chama Brian para tomar banho com ela. Peter, Cleveland e Glenn estão ajudando Joe em sua recuperação. Joe diz que eles não precisam ficar ali, pois não quer ser um fardo para ninguém, e pede para os amigos irem embora. Peter responde que não podem abandonar Joe, mas que antes de ir, colocaria algumas coisas na boca de Joe. Joe elogia Peter como um bom amigo. Cleveland diz que gostaria de poder ajudar com algo mais. Glenn pega todas as calcinhas de Bonnie e diz que vai levá-las para que Joe não tenha lembranças ruins. Cleveland logo diz que não se sente bem deixando Joe sozinho e acredita que ele não conseguirá se cuidar sozinho. Glenn acrescenta que eles são a única coisa que restou para Joe agora. Peter diz que Joe está bem. Lois aparece no parque Quahog, acompanhada de Stewie. Ela diz que Stewie pode brincar na caixa de areia enquanto ela lê seu livro. Stewie vê Brian com uma coleira ao lado do marido de Tori e pergunta por que ele está usando uma coleira. Brian responde que está fingindo ser um cachorro de estimação. Um pouco grande dos lados. Brian, o que tá fazendo numa coleira? E quem é esse cara? Shh, esse é o marido da mulher com quem estou transando. Que jeito? Cleveland tenta motivar Joe, dizendo que ele não pode apenas ficar sentado e que deveria se estimular intelectualmente. Ele fala para Joe que trouxe um caça-palavras para os dois jogarem juntos, mas acaba jogando sozinho, sem pedir ajuda a Joe. Em seguida, Cleveland pega um livro chamado Asterisk Jet Asterisk. Mostra para Joe algo relacionado aos irmãos Wayans, mas Joe parece não se importar muito. Cleveland pergunta se Joe está feliz, e Joe responde que está feliz por Cleveland estar se divertindo com o livro. Tori está deitada ao lado de seu marido na cama. A bateria do laptop dele acaba e ele a chama para namorar. Brian, que está deitado ao lado da cama fingindo ser um cachorro de estimação, não se sente bem com isso e tenta ir embora. No entanto, ao sair da casa, o marido de Tori o traz de volta, o prende numa corrente e comenta que acha que Tori está o traindo. Ele reproduz um áudio com a voz de Brian dizendo que está a caminho da casa de Tori. O marido de Tori fica furioso e comenta que, quando encontrar a pessoa do áudio, vai arrancar a cabeça dele. Eu acho que essa vadia tá me traindo. Oi, Tori, é o Brian. Estou comprando comida chinesa pra nós. Acho que eu vou pedir um tal... Brian fica assustado e diz que está em um pesadelo, achando o marido de Tori mais assustador que um dinossauro. Peter, Glenn e Cleveland aparecem no bar novamente, tomando cervejas. Glenn comenta sobre Joe, dizendo que não conseguem cuidar bem dele. Glenn menciona que é muito trabalho e que eles não têm ideia do que estão fazendo. Cleveland concorda e fala que Joe ficaria melhor sob os cuidados de enfermeiros filipinos. Glenn revela que pesquisou e encontrou um lar para Joe que aceita deficientes mentais e cretinos. Peter diz que, às vezes, os hóspedes desse lar são agredidos, mas que é o lugar perfeito. Peter, Cleveland e Glenn levam Joe até a casa de repouso Quahog. Logo, um paciente aparece dizendo que trabalha lá. Peter acha que ele não trabalha ali. Uma enfermeira então aparece e pergunta no que pode ajudá-los. Peter explica a situação e apresenta Joe a ela. Joe diz para que eles irem embora, pois ficará bem. Eles se despedem e caminham até a saída. Peter retorna, dizendo que tem uma última coisa para dizer a Joe. Ele volta e fala sobre o filme favorito de Joe. Joe se alegra e pergunta o que Peter achou, e Peter responde que achou o filme idiota. Ai, eu trabalho aqui. Acho que esse cara não trabalha aqui. Oi, eu posso ajudar? Sim, esse é o Joe Swanson. Nós agendamos. De volta ao bar, Glenn diz que a casa de repouso não parece tão ruim. Peter concorda e menciona que Napoleão já esteve lá. Glenn acredita que Joe será bem tratado lá, mas Cleveland ainda se sente mal por deixar Joe naquele lugar. Peter tenta confortar Cleveland, dizendo que Joe vai ficar bem e se acostumar, diferente de quando ele foi até Hogwarts. Brian aparece no quintal de Tori, preso e tentando se soltar. Tori sai pela porta e Brian pede ajuda a ela. Tori comenta que seu marido perdeu a cabeça e que ela vai embora para a casa de sua mãe e trabalhar no bar da esposa de sua mãe, e parte sem ajudar Brian. Stewie aparece e comenta que tudo acabou mal e rápido, como ele havia previsto. Brian fica muito feliz ao ver Stewie e pergunta como ele o encontrou. Stewie explica que quando Brian foi anestesiado pelo veterinário para a remoção de um dente podre, colocaram um rastreador microchip em Brian. Brian fica irritado e diz que isso é uma violação dos seus direitos. Stewie sorri e diz que ele não pode reclamar dos direitos nas condições em que estava. Brian pede que Stewie o ajude, contando que o marido de Tori não descobriu a farsa dele e de Tori, pois acha que Brian é seu cachorro de estimação. Stewie diz que não pode fazer nada no momento, pois a corrente está presa com um cadeado, mas que logo pensará em algo e voltará para ajudar. Brian pede para que ele vá depressa, dizendo que está preso como um locutor de beisebol. Um locutor de beisebol que fala mal de sua vida e de sua esposa, enquanto faz comentários do jogo e diz que está fazendo xixi no próprio copo de café. Ori, graças a Deus. Tem que tirar essa corrente de mim. Olha o que o Vic fez. Ah, nem me fale, ele perdeu a cabeça.
Por isso eu vou ficar com a minha mãe. Peter chega em casa e Lois pergunta onde ele esteve todo esse tempo. Ele conta que foi preso por arremessar uma TV e um videocassete numa represa. Lois pergunta qual represa é essa, e Peter responde que é uma com uma ponte. Os dois caem na gargalhada. Peter então diz que ama Lois e que esse momento foi tão bom quanto o sexo. Ele termina a história e revela que acertou um ônibus escolar. Lois fica assustada e pede para Peter falar com Joe para ver se ele conhece alguém que possa ajudar. Peter tenta desconversar, perguntando se Lois quer uma massagem nas costas. Lois percebe que algo está errado e pergunta o que está acontecendo. Ela menciona que toda vez que Peter oferece uma massagem é porque algo está errado. Peter admite que colocaram Joe em um lar fedido para patetas. Lois diz que esses lugares são horríveis e pergunta como Peter teve coragem de fazer isso com Joe, que é um grande amigo dele. Peter responde que não conseguiram lidar com Joe totalmente paralisado e que não sabiam o que fazer. Ele admite que Lois tem razão e que eles devem tirar Joe do lar temporário. Lois concorda e pergunta pela massagem, mas Peter diz que ela está louca e sai. Sete na represa. Qual represa, Peter? Aquela que tem uma ponte. Meu Deus, eu te amo, Lois. Foi como sexo bom. Stewie e Chris aparecem tocando a campainha da casa de Tori, e quem atende é seu marido. Chris explica que houve um engano, que eles estão com o cachorro deles e precisam levá-lo para casa. O homem se recusa a devolver o cachorro, dizendo para eles irem embora e que agora o cachorro é dele. Chris menciona que poderia negar o pedido a ele, mas não ao vice-presidente Joe Biden. Biden aparece agradecendo a Vic por atirar e matar o terrorista Bin Laden e pede que ele devolva o cachorro dos garotos. Vic, muito feliz, aceita de imediato e devolve Brian. Stewie e Chris agradecem a Biden, que pergunta se eles assistem Asterisk VIP Asterisk. Eles respondem que não, e o vice-presidente conta que Asterisk VIP Asterisk é tudo mentira. Joe Biden! Ah, meu Deus! Senhor vice-presidente! Primeiro eu quero agradecer a você, Vic, por atirar no cara que dissemos ser o Osama Bin Laden. Peter, Glenn e Cleveland aparecem novamente no lar temporário para buscar Joe. Joe pergunta o que eles estão fazendo ali. Peter responde que vieram buscar Joe e que sentem muito por tê-lo abandonado. Glenn e Cleveland explicam que sentiram medo com a situação de Joe, mas que eram seus amigos e não o deixariam para trás. Joe agradece e Peter diz para eles irem embora, mas a enfermeira informa que ninguém sai de lá sem a liberação do médico. Peter liga para o médico, mas o celular dele toca dentro das costas de Joe. Joe comenta que ouviu esse toque a semana toda e achou que estava ficando louco. Os quatro aparecem novamente no bar, tomando cervejas. Desta vez, Peter, Cleveland e Glenn estão felizes por Joe estar ali. Joe diz que não está mais totalmente paralisado e que ficou daquele jeito porque o celular do médico estava pressionando sua coluna. Joe está feliz por estar ali novamente ao lado de seus amigos. Peter aparece escrevendo no computador como se tudo não tivesse passado de uma história. Ele está brincando com dois garotos e diz que não são seus filhos e que estão lutando de verdade. Imba. O doutor deve ter deixado o celular no Joe enquanto examinava a coluna dele. Graças a Deus. Eu ouvi isso a semana inteira. Achei que estava... Obrigado por assistir.